E aí, turma, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, nesse vídeo eu vou fazer uma breve correção, vou fazer alguns comentários a respeito da atividade 1 da nossa quarta unidade já. Agora, oficialmente, vocês já são terceiro ano, né? Até a unidade 3 vocês ainda eram considerados segundo ano, agora vocês já são terceiro ano. Graças a Deus, né? Já estamos aí chegando no final. Antes de eu começar a fazer os comentários sobre essa atividade, eu queria também falar com os meus novos alunos que estão me assistindo aí também, ok? São os alunos do terceiro ano A, B e C da manhã. Até a unidade passada vocês eram alunos da professora Adriana, mas aí como nós tivemos, a escola teve que fazer alguns ajustes nos horários dos professores, ok? Aí eu acabo sendo o professor de matemática das turmas de vocês aí, terceiro ano A, B e C e terceiro ano D, que já eram meus alunos antes, né, quando vocês eram segundo ano D, ok? Então agora eu fico aí com todos os terceiros anos da manhã e os terceiros anos da tarde também são meus, viu? Então, caso vocês não me conheçam ainda, meu nome é Lucas e eu vou ser o professor de matemática de vocês agora nessas próximas 3 unidades, ok? Nesse segundo semestre que a gente começa agora. Então vamos lá. Essa atividade, a professora Adriana, inclusive, também já passou para vocês, são as mesmas questões, tá? Foi uma atividade que a gente postou em um formulário do Google, com 2 questões apenas, ok? Vocês tinham que fazer a leitura do caderno de aprendizagens, das 5 primeiras páginas do caderno de aprendizagem, e aí depois responder essas 2 questões aí, ok? Eu vou direto para as questões, eu não vou fazer a leitura, não vou por enquanto mostrar a leitura aqui para vocês, porque eu estou imaginando que vocês já fizeram a leitura, já responderam, e aqui eu vou só fazer alguns breves comentários a respeito das questões, ok? Esse vídeo ele está postado no meu canal do YouTube. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal do YouTube, se inscrevam aí, por favor, para me dar uma forcinha, beleza? E vamos lá, vamos para o vídeo então. Olha só, na questão 1, a questão 1 da atividade, ela pediu o seguinte: agora você deve descrever brevemente o que você entende pela expressão achatar a curva. Você fez lá a leitura das páginas anteriores do caderno de aprendizagens, se eu não me engano, as páginas 1, 2 e 3. E aí, nessa leitura, né, naquele diálogo entre Paulo e Mateus, que são os dois personagens ali que estão dialogando, né, naquela história, eles conversam algumas coisas a respeito da pandemia, de como a matemática auxilia no controle dos casos, sobre modelos matemáticos também e tudo mais. Então, em alguns momentos, eles falam sobre achatamento de curva, achatar a curva. Né? Foi muito falado, inclusive, sobre foi muito utilizada essa expressão alguns meses atrás, né? Quando a pandemia estava começando a atingir o seu auge. Né? Foi muito falada essa expressão, achatar a curva. Mas aí a gente quer saber de vocês, o que é que vocês entendem por essa expressão, achatar a curva, o que é exatamente? Então, vou fazer alguns comentários breves aqui a respeito dessa expressão. No caderno de aprendizagem, nós tínhamos lá esse gráfico, essa figura aqui com esse gráfico. Eu vou fazer aqui alguns rabiscos, tá? Só para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Então, veja só, nesse gráfico nós temos o seguinte. Neste lado aqui, ó, não sei se dá para ver, marcar aqui, ó. Aqui neste eixo, aqui, ó, nós temos o número de casos, tá? Esse eixo ele cresce para cima aqui assim, ó, para cá. E nesse eixo aqui de baixo, ó, deixa eu marcar aqui também, mostrar, ó, tempo desde o primeiro caso. Então nesse eixo aqui mostra o tempo, o passar do tempo. E ele está crescendo para cá. Então veja que esse gráfico ele não é tão difícil da gente compreender ele não. Então ele está crescendo para cá. E aí nós temos essas 2 curvas que são mostradas aí, ó. Nós temos essa curva aqui em vermelho e nós temos essa curva aqui que está em azul, ok? Veja o que acontece. Nessa curva em vermelho, ó, como está sendo mostrado aqui em cima, é a curva que representa a quantidade de casos, como está sendo mostrado aqui, né? No eixo está dizendo que é número de casos. Mostra o número de casos que teria durante essa pandemia, né? Se não houvesse nenhuma medida de proteção. Ou seja, se as pessoas não saíssem de máscara, se as pessoas não evitassem aglomerações, se as pessoas
não estivesse realmente se protegendo de forma alguma. E essa curva azul, ela mostra o número de casos, que teoricamente o que teria, né? Se essa transmissão, se as pessoas tivessem tomado todas as medidas e tudo mais, né? Tendo todas as medidas de proteção. Então perceba o seguinte, ó. Nessa curva vermelha, que é a curva dos casos sem medidas de proteção nenhuma, olha só o que acontece. Veja que lá em cima, ó, ela cresce bastante. Ó, vou até marcar aqui embaixo. Veja que ela cresce bastante, ó, num intervalo de tempo bem pequeno. Olha só. Deixa eu suspender um pouquinho essa tela, para vocês verem melhor. Pronto. Nesse tempo aqui, ó. E vamos comparar com a curva que é mostrada com as medidas de proteção, né? O número de casos de acordo com a medida de proteção, que é essa daqui, ó. Veja a diferença, a altura que cada uma das curvas atinge. Veja que a curva vermelha, ela vai lá em cima e depois ela desce. E além disso, ela vai lá em cima, ó, ela atinge um número maior, ela atinge uma altura maior, num espaço de tempo menor. Enquanto que a curva azul, aqui representa os casos, o número de casos de coronavírus, mas com as pessoas tomando todas as medidas de proteção, veja que a curva ela vai até um ponto mais embaixo e num espaço de tempo maior também. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Num espaço de tempo maior, como a gente está vendo aqui. Ó. Vou até colocar um T maiúsculo, ok? E é interessante ver também, ó, essa linhazinha amarela que está sendo mostrada aqui. Ó, ela mostra a capacidade, como já vem dizendo, a capacidade do sistema de saúde. Então, veja só, o que quer dizer então exatamente a expressão, o que pode significar essa expressão achatar a curva? Seriam tomar todas as medidas de proteção, né, para a população, de forma que o pico da curva, né, o ponto em que se atinge o maior número de contaminações, né, o maior número de casos do coronavírus, ele seja mais baixo. Claro, você vai demandar um pouquinho mais de tempo, vai demorar um pouco mais de tempo, né, durante o número de casos até atingir esse número de casos, mas em compensação, quando for atingido o número máximo de casos, ele não vai extrapolar tanto assim a capacidade do sistema de saúde. Ok? Então, se você botou no formulário, se você responder algo desse tipo, tem a ver com as medidas de proteção, a tomada de medidas de proteção, para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado, ok? Se você botou algo desse tipo aí, não precisa ser necessariamente com essas palavras, mas se você botou algo parecido, então tá ok. Beleza? Então comentamos aqui a respeito da questão 1, sobre achatar a curva, viu? Vamos lá então, vamos para a questão 2. Na questão 2 a gente já tem a seguinte situação, olha só. No diálogo acima entre Mateus e Paulo, eles falam dos números da tabela 1 e comentam sobre dados brutos e dados proporcionais. Qual a diferença entre esses dados? Então vamos lá, vamos analisar aqui a tabela 1, que está lá no material de vocês. E a tabela 1 é essa aqui. Então ela mostra as regiões do Brasil, né? Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste, e mostra o número de casos de cada uma dessas regiões, ok? Então aqui, até aquela data, né? É bom ressaltar que a data era até essa aqui, ó, 10 de agosto de 2020, né? Hoje, se a gente for pesquisar os dados, os números são totalmente diferentes desses aqui, né? Estão bem maiores. Isso aqui foi do dia 10 de agosto de 2020, tá? Do ano passado, já tem mais de um ano, inclusive, esses números aqui. Então aqui nessa coluna nós temos o número de casos, nós temos também o número de óbitos por cada uma das regiões, e aí nós temos essas duas outras colunas aqui, ó, que é a incidência por 100 mil habitantes e a mortalidade por 100 mil habitantes. E aí nesse diálogo entre Paulo e Mateus aí no material, eles observam duas regiões específicas, ok? Eles observam a região norte, vou riscar ali de vermelho para dar um destaque maior. Eles observam os números da região norte e os números da região sudeste, ok?
E aí, nessa conversa entre eles, eles observam o seguinte, ó, que a região norte ela teve 448.476 casos, ok? Até o dia 10 de agosto. E a região sudeste teve 1.056.000 casos, né? Mais precisamente 1.056.575 casos, ok? Se você analisar bem, a região sudeste ela teve muito mais casos de Covid, né? Até essa data aqui, a região sudeste teve muito mais casos de Covid. Foi das regiões do Brasil, foi a região que teve maior número de casos, tá? Inclusive é um número que é mais do que o dobro da região norte, né? O número de casos. Em número de óbitos também. Então vou até ressaltar aqui, ó. Região norte é essa aqui e aqui região sudeste. A região sudeste também, em número de casos, ela foi a região que teve mais número de casos, ok? Foram 45.620, enquanto a região norte teve 12.392. Mas aí a gente pula para essas outras duas colunas aqui, ó, que são a incidência por 100.000 habitantes e a mortalidade por 100.000 habitantes. Veja que aqui, quando a gente chega e observa estes valores aqui, ó, por 100.000 habitantes, veja que nesse caso aqui, a região norte, observa que a região norte ela já dispara, ela já apresenta o maior número de incidência por 100.000 habitantes e também dispara na mortalidade por 100.000 habitantes, ok? Veja que eles estão em primeiro. São Paulo aqui nesse caso, na mortalidade, ainda era... São Paulo não, né? A região sudeste como um todo. Como se a região sudeste fosse só São Paulo, né? A região sudeste, ó, ela apresenta apenas acho que a terceira posição em mortalidade, tá? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece exatamente? Olha só, aqui nós temos a diferença entre os dados brutos e os dados proporcionais. Dados brutos e dados proporcionais. Os dados brutos são esses aqui, ó. O número de casos e os números de óbitos também. São dados que você apenas obtém por meio da contagem, tá? Não é feito nenhum tipo de refinamento, não é feito nenhuma conta, é apenas feita a contagem do número de casos, do número de óbitos também, e apresentado. Então, esses são os dados brutos. Eles não passam por nenhum tratamento de informação para serem apresentados. Já os dados proporcionais eles costumam ser chamados também de dados relativos, eles são números que são obtidos em comparação com o total da população, ok? Por que que os dados aqui, ó, tanto de incidência quanto de mortalidade da região sudeste, agora eu falei certo, né? Região sudeste. Eu devo ter falado São Paulo em algum momento anterior aqui, tá? Peço desculpas porque é região sudeste, né? São Paulo não é só... Região sudeste não se resume só a São Paulo, né? Então vamos lá, voltando aqui. Por que então que na região sudeste esses valores aqui, ó, ficaram mais baixos do que na região norte, enquanto que nesses dados, nos dados brutos, a região norte ficou menor do que a região sudeste? Porque veja só, esses dados aqui, como está dizendo, ó, incidência por 100.000 habitantes, mortalidade por 100.000 habitantes, são os dados proporcionais. Esses valores aqui, eles são obtidos quando a gente faz uma comparação com o total da população, ok? A gente obtém esses dados quando a gente compara. Vamos lá, a incidência deu esse valor aqui, deu a incidência de casos, né, na região norte, 12.394. Mas vamos comparar. Esses 12.394, em comparação com o total da população da região norte, é um número grande ou é um número pequeno? A mesma coisa, foram 45.620 casos, 620 óbitos na região sudeste. Mas aí, se eu olhar esses 45.620 e comparar eles com a população total da região sudeste, que número eu vou obter? Então a gente obtém esses números aqui, ó. Por que então que a região sudeste ficou abaixo da região norte? Porque mesmo a região sudeste tendo maior número de óbitos e tendo maior número de casos, se você comparar, você pode pesquisar aí na internet. Pesquisa aí a população da região sudeste e a população da região norte.
A população da região sudeste é enorme, tem muita gente morando na região sudeste, enquanto que a população da região norte é uma população menor. Se você comparar com a população da região sudeste, é uma população menor. Então, por isso que quando chega nessa parte aqui, ó, dos dados proporcionais, a região sudeste cai para terceiro lugar. Porque esses dados aqui a gente obtém quando nós comparamos os dados brutos, que são esses aqui que nós vimos, ó, de casos e de óbitos, quando nós comparamos esses números aqui com o total da população de cada uma dessas regiões. Então, como a população da região sudeste ela é bem maior, é a região com mais pessoas do Brasil, por isso que quando chega nessa parte, ó, comparando com a população, os números da região sudeste eles ficam menores se comparados com os da região norte. Tá? A região norte, como ela tem menos pessoas, como tem uma população menor, mesmo esse número de casos aqui, número de casos e o número de óbitos, sendo menor em dados brutos, né, que o da região sudeste, mas quando você compara esses dados com o total da população, você vê que a coisa lá está bem mais complicada também. Ok? Então, dados brutos são dados que nós obtemos. Se você responder algo dessa forma, né? Que os dados brutos são dados que são obtidos por meio da contagem e que são dados que não são refinados, que não são comparados com outros valores, tá? E que dados proporcionais são os dados que nós fazemos a comparação com o total da população. Se você botou algo parecido com isso na resposta, então tá ok. Beleza? Não precisa ser necessariamente com essas palavras, mas se você teve a ideia, se você pensou dessa forma, ok? Se você tentou expressar dessa forma, então tá ok. A resposta é essa daí mesmo. Tranquilo? Se você também botou algo diferente disso, não tem problema não, tá? Assiste esse vídeo, depois, se você quiser pesquisar mais depois, para entender mais a respeito dessa parte de dados brutos e dados proporcionais, não tem problema. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí o que era essa diferença entre dados brutos e dados proporcionais. Eu vou colocar também agora, daqui a pouquinho, vocês podem assistir essa aula e vai ter uma outra atividade, tá? Ainda desse conteúdo. Vai estar aí na plataforma que eu vou postar para vocês agora também. Beleza? Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me procurem, me mandem mensagem. Tá? Eu já estou nos grupos dos terceiros anos A, B e C. Já fui adicionado lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Beleza, pessoal? Pode mandar mensagem no Zap. Se eu demorar para responder, você manda outra mensagem de novo, que às vezes tem muita mensagem de grupo que vai chegando. E às vezes se você mandar uma mensagem no privado e não me mandar depois, né, a sua mensagem vai descer lá para baixo e eu só vou ver mais tarde. Beleza? Então qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou aí à disposição de vocês. Tranquilo, gente? Muito obrigado por assistirem essa aula e se inscrevam também no meu canal para me dar essa força. Valeu?